A crise do século XIV foi um período de profundas transformações e adversidades que afetaram a Europa durante o final da Idade Média. Esse período foi marcado por uma série de eventos catastróficos que tiveram impacto duradouro na sociedade, economia, política e cultura da época. Entre os principais eventos que compuseram essa crise, destaca-se a Grande Fome, a Peste Negra, a Guerra dos 100 Anos e as Jacqueries. A crise começou com a Grande Fome, que ocorreu entre os anos de 1315 e 1317. Vários fatores contribuíram para essa calamidade, incluindo mudanças climáticas, como o início da pequena idade do gelo, que resultou em verões frios e úmidos, invernos rigorosos e chuvosos. Essas condições climáticas adversas levaram a colheitas fracassadas e à escassez de alimento. A fome foi agravada pela superpopulação, que havia crescido significativamente nos séculos anteriores, e pela falta de reservas de alimento. Como resultado, milhões de pessoas morreram de fome e a desnutrição generalizada deixou a população enfraquecida e suscetível a doenças. Outro evento devastador foi a Peste Negra, uma pandemia de peste bubônica que varreu a Europa entre os anos de 1347 e 1351. Estima-se que a Peste Negra tenha matado entre 25% e 30% da população europeia. A doença se espalhou rapidamente devido às péssimas condições sanitárias das cidades medievais e à alta densidade populacional. As consequências sociais foram profundas. A morte em massa levou à escassez de mão de obra, o que resultou em um aumento dos salários e a mudança nas relações de trabalho. A economia sofreu um golpe severo e muitas vilas e cidades foram abandonadas. Além das calamidades naturais e sanitárias, a Europa foi abalada pela Guerra dos 100 Anos. Um conflito prolongado entre a Inglaterra e a França, que durou de 1337 a 1453. Essa guerra teve múltiplas causas, incluindo reivindicações territoriais e disputas dinásticas. A guerra foi marcada por uma série de batalhas devastadoras, incluindo as batalhas de Crécy em 1346, Poitiers em 1356, Agincourt em 1415. A longa duração do conflito levou à devastação de vastas áreas rurais e à destruição de infraestruturas, o que agravou ainda mais a crise econômica e social da época. A guerra também trouxe mudanças significativas na tecnologia militar e no modo de conduzir as guerras, como o uso crescente de armas de fogo e o declínio da cavalaria pesada. Durante esse período conturbado ocorreram também as Jacqueries, uma série de revoltas camponesas que eclodiram na França em 1358. Os camponeses, exasperados pela opressão feudal, pela pesada tributação e pelas consequências da Guerra dos 100 Anos, se rebelaram contra a nobreza. O nome Jacquerie deriva do apelido Jacques Borromée, utilizado para se referir pejorativamente aos camponeses. Os rebeldes atacaram castelos e mataram membros da nobreza, mas foram brutalmente reprimidos pelas forças nobres. Essas revoltas destacaram as tensões sociais e a insatisfação generalizada entre as classes baixas, exacerbadas pelas crises econômicas e demográficas. As consequências da crise do século XIV foram profundas e duradouras. A diminuição da população devido à fome e à peste resultou em uma reorganização econômica e social. Com a redução da oferta de mão de obra, os trabalhadores puderam exigir melhores condições e salários mais altos, o que levou a revoltas camponesas em várias partes da Europa, como a revolta dos camponeses na Inglaterra, em 1381, e as Jacqueries na França. A autoridade da igreja foi questionada
e movimentos de reforma religiosa começaram a ganhar força. Na economia, a crise levou ao colapso de várias instituições financeiras e à retração do comércio. No entanto, também abriram espaço para inovações agrícolas e industriais no século subsequente, que eventualmente levariam ao Renascimento. Em termos políticos, a instabilidade causada pela crise do século XIV levou ao fortalecimento do poder centralizado nas monarquias, à medida que os governantes buscaram restaurar a ordem e a estabilidade. Essa centralização do poder preparou o terreno para a formação dos Estados-nação modernos. A crise do século XIV foi um período de sofrimento e transformações na Europa medieval. A Grande Fome, a peste, a Guerra dos 100 Anos e as jaqueiras marcaram profundamente a história europeia, resultando em mudanças significativas na estrutura social, econômica, política e religiosa da época. As adversidades enfrentadas durante este século ajudaram a moldar o futuro da Europa, pavimentando o caminho para o Renascimento e o advento da Era Moderna.